Olá, estudantes do 2301, 2302, né? Eu sou o professor Ide Carvalho e sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021. Serei o professor de História e de Filosofia de vocês. Tá bem? Aí vocês falam, cacetada, lá já vem aula chata, História e Filosofia. Mas a gente está acostumado, né? E entende que História e Filosofia são duas matérias críticas. Por quê? Porque elas não são para ser como são. A história não é para você acreditar no que está aí. E a filosofia trabalha com total liberdade, porque ela não gosta de verdades absolutas. E por falar em verdade absoluta, né? Nossa aula hoje é sobre a verdade. O que seria a verdade? Entendeu? Que conceito é esse? A busca pela verdade, né? O que é uma certeza e o que é uma verdade? Muitas vezes você tem certezas de algumas coisas, né? Mas você não sabe se aquela coisa é verdadeira, né? Se a essência dela continua daquele jeito, né? Apenas se refere nesse sentido. Então, segundo a grande filósofa brasileira, Mariana Chauí, ela fala que a verdade é fruto de uma atitude filosófica. O que é isso? É a não aceitação de certezas e crenças estabelecidas. Esse é o papel da filosofia. Porque seria o papel da filosofia buscar a verdade. Mas no mundo globalizado como o nosso, em que todas as coisas mudam toda hora, né? Dá para falar de verdade, a procura pela verdade, né? Uma sociedade tão dinâmica, né? Por grande quantidade de informações, né? E que muitas dessas informações servem apenas aos interesses dos capitalistas, né? Que sabem muito bem iludir com marketing, publicidade, a ilusão que o dinheiro é fácil com a mercadoria, né? O que as coisas podem adquirir rápido, entendeu? Além do fato, gente, que para a verdade você tem múltiplos conceitos sobre o que é verdade, né? Quer dizer, o que é verdade para você pode não ser para mim. Entretanto, a busca da verdade, gente, ela passa necessariamente pelo combate ao dogmatismo. O que é dogmatismo? Vem da palavra dogma, né? A Igreja Católica usa muito isso, né? Que certas coisas não podem ser questionadas, né? Como a virgindade da Virgem Maria, como a tríplice trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sobre a ascensão de Maria, a ressurreição de Cristo, né? São verdades estabelecidas, né? A castidade, né? A volta à castidade, né? Tudo isso tem a ver com dogmas católicos, né? E mais ligado à religião. Então, o que a gente tem que fazer, mas existem outros dogmas, né? Então, o dogma é uma verdade que não pode ser questionada. Filosofia não, ela é uma adolescente, é uma disciplina, né? Que é inconstante, ela quer uma busca constante. A filosofia não tem fim. Uma coisa nunca vai estar pronta e acabada. Então é preciso que o mundo tenha que ser observado e percebido somente sem possibilidade de contestação. Isso é dogma, isso não existe na filosofia. Nesse sentido, para a filosofia, o dogma ou a atitude dogmática, ela é conservadora, ela evita novidades, ela evita modificações, né? E enraiza aí crenças e opiniões, o que conduz muitas vezes o quê? Ao fanatismo, né? É o fanatismo. O que é fanático? Fanático vem de fanos, né? Aquele que acha que tudo deve ser adorado dentro do templo. Existe vida fora do templo, né? Ah, eu fui na igreja, eu fui no templo, orei. O fano, ele propaga aquele que ouve no templo. Quer dizer, é como se diz os fariseus, né? Entende a palavra ao pé da letra e não entende mais que aquilo. Então o fanático, ele vive uma ilusão que acha que por estar no templo a verdade é aquela, né? Daí a palavra fanatismo, né? Nesse sentido, gente, a concepção de verdade, a nossa ideia contemporânea de verdade foi construída por longo dos séculos, né? Porque tem a concepção grega, latina e hebraica, né? Em grego, a verdade, o chamado aletheia, significa aquilo que não está oculto, né? O que não está escondido. Manifesta-se aos olhos e ao espírito, tal como é ficando evidente a razão.
Olha só, a questão da razão, né? Você vê como é, mas a essência também está coerente com aquilo que está. Então, aquilo que não está escondido, não está oculto, é uma busca pela verdade. Já o latim, veritas é aquilo que pode ser demonstrado com precisão. A verdade se chama veritas, né? Então, se referindo ao rigor e à exatidão. É mais uma coisa científica, né? Seguiu uma regra, não saiu do caminho, né? Isso é verdadeiro, da concepção latina, entendeu? Na hebraica já tem, assim, a verdade depende da veracidade, da memória e dos detalhes, da concepção latina de veritas, né? Já em hebraico a verdade é emuá, tem muito a ver com fé, né? Significa confiança. Se tem confiança numa coisa, ela é verdadeira. O que é? É a esperança de que aquilo que será revelado irá aparecer por intervenção divina. A fé é uma verdade de esperança, né? De confiança. Não precisa provar que ela existe e que é aceitável no momento. Mas uma hora ela vai trazer a você uma revelação. Em outras palavras, a verdade é convencionada pelo grupo que possui crenças em comum, né? Quer dizer, muitas vezes o grupo que tem crenças em comum acha que as ideias dele são verdadeiras e a do outro não. Seja um partido político, uma igreja, um time de futebol, né? Um projeto artístico, né? Cultural, tem sempre essa ideia de que eu sou verdadeiro, você não é. Eu tenho razão, você não tem, né? Que é um conceito, como se diz, muito complicado, né? E gera conflitos, né? E o que gera conflito? Porque a verdade não está estabelecida, ela não está formada por ninguém. Porque cada grupo tem sua verdade, por isso que ela não é absoluta, né? Ela não é absoluta. A união desses conceitos fez com que Tomás de Aquino terminasse definindo a verdade como expressão da realidade, né? Quer dizer, que é um senso comum, né? Está em voga até hoje. Será que a realidade, o que eu vejo é real? Nem certas vezes você olha a cor que... Muitas vezes alguém vê um roxo ali e outro vê um azul, né? Acontece muito isso. Pinta aqui para mim de amarelo. Ah, esse amarelo você está parecendo terra. Quer dizer, mais ocre, né? Então a pessoa está... Não, mas é amarelo. Não quero esse amarelo aí não. Né? Tá certo? A ideia de que a realidade nem sempre expressa uma verdade, porque tem conceitos subjetivos, né? Uma pessoa que faça mais caridade, talvez ela não é uma pessoa verdadeira como boa, talvez ela está escondendo o interesse, né? Uma culpa, ou então um futuro cargo político, né? Tem gente que faz caridade porque acredita que no ser humano, na ideologia da melhora, da convivência do coletivo. Mas isso não é regra de que todo mundo que faz isso, né? Ela tem um interesse, como se diz, de ser realmente uma pessoa boa, solidária, né? Nesse sentido. Tá bom? Já em filosofia, gente, uma designação tradicional de verdade diria que é aquilo que permanece inalterável a quaisquer contingência. Um conceito que não está em concordância com o senso comum, o que traz um problema. Quer dizer, a verdade é aquilo que não se altera, entendeu? É aquilo que não se muda de acordo com uma realidade. Verdadeiro é aquilo que é puro, que consegue, isso aqui é um diamante. Não tem como negar que isso não é um amante. Por que você fala que isso aqui é um diamante? Porque é o único mineral que risca os outros e não sofre risco. Né? É uma comprovação que você fala que é um diamante, né? Prévia, né? Uma condição prévia, entendeu? Quer dizer, isso é uma ideia que eu estou falando bem simples, mas a verdade precisa ser uma coisa que não muda, que é forte, que ela convence, né? O conceito tradicional de verdade, do ponto de vista do senso comum da filosofia, contraria o objetivo da filosofia, uma busca pelo qual está oculto por trás das aparências, tornando a verdade relativa e provisória. Então, gente, questionando Tomás de Aquino, nem sempre a verdade é a expressão da realidade. Às vezes,
você precisa ter, ela é relativa e provisória, porque não existe uma verdade absoluta, entendeu? Tudo muda. Se você vê ao seu redor, muda o alimento que você come, muda os sabores, entendeu? Quer dizer, quase 70% dos alimentos que você come, da berinjela, do pimentão, do tomate, foram processados artificialmente para ser essa fruta que é hoje, né? O primeiro milho não existe mais, entendeu? Porque ele já foi processado de uma forma diferenciada. Quer dizer, houve aí uma questão de provisória, né? Por exemplo, casamento gay, com gay era Sodoma e Gomorra. Hoje está a coisa mais comum, adota filhos. E hoje tem quantos tipos de formação sexual? Transgênero, cisgênero, né? Gente que não, assexual, né? Quer dizer, são várias formas e as pessoas estão... Isso não muda o conceito da minha verdade. Eu não acredito naquilo, né? Mas também não cria um impacto no sentido de que foi relativo e provisória, entendeu? Dizer que uma raça é superior à outra, aí você descobre que não existe raça, entendeu? Não existe raça. Se pegar o sangue seu, hoje fazer um exame, você é muçulmano, judeu, se brincar você é até holandês, né? Aquele neguinho da Beija-Flor, ele tem mais sangue alemão do que afro. Você acredita nisso? Né? Com aquela pele, com aquele cabelo, né? Com aquele gingado naturalmente brasileiro. Pois é, já fizeram o DNA dele, né? Ele tem mais sangue holandês ou alemão do que propriamente negro. Então raça não existe. Minha raça é superior, minha raça é melhor, eu sou mais bonito, né? São conceitos apenas de aparência, não são conceitos reais, verdadeiros. Entendeu? É igual aquela piada, né? Sabe aquela piada filosófica? Que a menina fala assim, o cara chega pra mulher e fala assim: gata, você é linda demais. E ela, super dona da verdade, né? Superior. Obrigado. Pena que eu não posso dizer o mesmo. Aí ele responde: não tem problema, faça como eu, minta. Quer dizer, ela tinha certeza absoluta de que ela estava sendo elogiada. Mas depois ele falou assim: não, faça como eu, minta, né? Quer dizer, um agrado para ela. Lembra que então ela tinha essa verdade que ela era absoluta, né? A soberba dela. Depois desmascarou. Tá entendendo? Então é muito relativo essa coisa de saber se uma coisa é verdadeira ou não, tá? Em outras palavras, a verdade espelha aquilo que é o problema em encontrar a essência do que as coisas são. Adquirir a certeza incontestável sobre algo, o que geraria uma atitude dogmática, né? A construção do sistema filosófico configura com a verdade dogmática que se contrapõe às outras verdades dogmáticas. Nesse sentido, em filosofia existem várias verdades, todas possíveis, desde que exista a ausência de contradições, já que somente elementos que se anulam mutuamente poderiam invalidar a verdade. Entendeu? Somente elementos que se anulam mutuamente poderiam anular a verdade. É o conceito do silogismo, né? Quer dizer, eu sou americano, eu sou sul-americano, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, logo sou sul-americano. Entendeu? Então todo sul-americano é brasileiro. Aí já muda, né? Entendeu? Porque tem o boliviano, o argentino, né? O uruguai. Então você não pode dizer que é um silogismo, né? Em que três partes, uma anula a outra, né? Então aquela coisa do silogismo, né? Em que três partes, uma tem que combinar com a outra, uma não pode anular a outra para saber que é verdadeiro, né? Então, gente, na filosofia e nas ciências humanas, paradigmas, ou o que chamamos modelos, né? Eles coexistem e não se anulam. Então, a verdade é isso. A questão da verdade é ela se coexistir. Você não anula a compreensão de uma coisa em detrimento da outra. Eu falo a verdade, você não. Coexistem, né? Cria uma amálgama. Você tem... Porque o mundo... O pessoal fala assim: professor, qual é seu filósofo preferido?
É complicado falar que eu gosto mais de um porque eu entendo mais do que outro. Mas eu não posso falar nunca que a filosofia desse é superior a outra. Por quê? Porque não existe verdade absoluta de filosofia. Entendeu? Então, tudo é contribuição. Né? Um filósofo baseou em outro para chegar até ele. Tá certo? Tudo é contribuição. Ah, eu não gosto de Karl Marx, é comunista. Não, mas infelizmente você está errado, porque você, para compreender as contradições da sociedade, você não pode negar um cara porque você tem motivações pessoais. Verdade não é isso. Né? Se sua verdade é sua verdade, está errada. Não é porque eu acredito. A minha ideia é essa e pronto, é isso que eu penso. Está errado. Não é o que você pensa. É se existe contradição no que você fala e alguém pode achar essa contradição. Sabe? Uma hora. Entendeu? Então é isso. Então, gente, o conceito de verdade é muito complexo. Não existe verdade absoluta. Por isso que a filosofia é maravilhosa. Nós estamos sempre questionando. Por isso que eu falo, por que existe pobreza? Por que o Brasil tem tanta favela e tem a oitava economia do mundo? Por que 42% dos mais ricos subiram na pandemia e a pobreza aumentou? Então a gente tem que cobrar imposto de quem ganha mais, né? dos 1%. A filosofia faz você pensar, raciocinar, entendeu? Questionar, sabe? Eu fico vendo os caras que mexem com entrega, né? iFood em São Paulo, tem o maior problema, briga, né? Direitos autorais, os caras nem comem direito. Assim, que entrega comida e faz o esforço, pega a chuva, corre risco de acidente, assalto, né? Estresse. Por que esses caras mesmo não criam a empresa deles? Por que tem que trabalhar para uma multinacional que não paga nada e se não der uma nota, o cara é simplesmente descartado, né? Se não dá nota para ele, 5, assim como o Uber, né? Pô, cria no seu microcosmo uma empresa de Uber, ou uma nova forma, mas depois vocês montam, né, sem patrão. Entendeu? Mas continua gente trabalhando para os outros, sendo explorado, né? A filosofia serve para isso, para questionar. Por que tem que ser assim e não assim? Entendeu? Por que existe pobreza? Por que mulher ganha menos do que homem? Sabe? O negro é inferior mesmo? Não. Aí você fala, olha, as mulheres que mandaram os homens para a Lua foram 6 mulheres, fizeram cálculos na mão. Não tinha computador na época de cara. Para combinar a questão das estrelas, né, da física. Sabia disso? É tanto que na NASA não tinha nem banheiro feminino. E as 6 mulheres chegaram lá, negras, para resolver o problema dos homens brancos superiores, né, da NASA. Então, gente, baixa mais a bola quando achar que você é dono da verdade. Tá aqui minha contribuição de hoje. E a filosofia é isso. É questionamento, é provocação, é meter o dedo na ferida. Eu preciso muito de vocês para transformar a sociedade com essa capacidade provocadora. Meu muito obrigado e tchau.